E aí, vamos falar de terror? Quando o assunto é terror e clássicos, é claro que não pode ficar de fora o Massacre da Serra Elétrica. A obra dispensa comentários quando o assunto é críticas sociais bem estruturadas e aquele gore que todo fã de terror gosta. O filme tendo como principais antagonistas uma família de degenerados, assim também a gente conhece o Tommy, o Skinface, o membro mais novo da família, e a gente vai acompanhar a sua história e do porquê que ele se tornou, então, esse grande antagonista dos filmes de terror. Acompanhando as informações do filme, nós sabemos que o Tommy nasceu com uma doença severa na pele. E fora isso, ele também foi tido como uma criança que tinha tendências a auto. E a partir daí, ele já cresceu uma criança mais violenta. O seu primeiro trabalho foi, e o único também até então do que nós sabemos a respeito, foi dentro de um matadouro, né? Eu acredito que hoje em dia já não exista mais esse tipo de ambiente, mas era uma coisa extremamente comum no passado, e para quem viveu em zona rural, conhece bem do que eu tô falando. Fora as suas tendências já violentas, a prática que ele também teve dentro do matadouro onde ele trabalhou, ele ainda foi acolhido por uma família deveras complicada. O membro principal da família e mentor dele, que ele acaba por utilizar o manto de xerife, foi quem ensinou muitas dessas violências para ele. É contado no filme pelo próprio xerife que durante a Guerra da Coreia, no qual ele participou, alguns momentos não tinha mantimento, não tinha nenhum tipo de racionamento, eles não tinham como se alimentar. E aí o que aconteceu? Criaram canibais. Começaram a matar e se alimentar de qualquer que fosse o inimigo que eles conseguissem capturar, ou mesmo dos seus próprios aliados, que eram selecionados a dedo, e ali começou essa prática. Através daí, ele passou adiante essas informações, trazendo para a família essa nova prática. E assim a família começou a ficar cada vez mais desestruturada, até o momento que o Tommy apareceu. No início do filme, nós vemos que a mãe biológica do Tommy foi de F. Ela deu à luz a ele em um momento extremamente inadequado, fora possíveis violências sofridas, etc, etc. Ela foi de Vasco na hora que ele nasceu. E aí, ele tinha sido jogado no lixo. Ele foi acolhido por essa família e ele já tinha esses problemas para se tornar alguém violento, para ser uma pessoa violenta. E com a família, tudo piorou. Fora o seu novo tio adquirindo junto com ele o hábito de consumir carne humana, ainda tinha a mãe, mama, sei lá. Ela era a matriarca da família e ela tinha o costume de ridicularizar, de criar situações que desfavorecessem outras mulheres. Na mente dela, ela era a única mulher digna do mundo. E foi isso que ela passou para ele, uma tendência a ver outras mulheres como nada além de... E assim, a mente dele terminou de se deteriorar ainda mais. Entendendo isso, nós vamos então para Jim e Eric, os possíveis protagonistas do início do filme. São dois irmãos, esses dois irmãos, um já era um veterano de guerra e o outro estava indo para sua primeira guerra. Mas é dito no filme que o irmão Jim, que era o mais novo, não queria ir para essa guerra. E a gente sabe posteriormente que o Eric só queria ir para proteger o irmão dele, ele também não queria voltar para aquela guerra, para aquele lugar, porque também através das informações subliminares que a gente vê no filme, ele tem pesadelos, ele tem problemas, e bom, como podemos imaginar, qualquer pessoa que tenha vivido em um âmbito de guerra não tem a mente muito saudável, né? E esses dois irmãos são apresentados como pessoas extremamente bonitas. Para o gosto de alguns, é claro. Mas isso é uma coisa muito relevante para o filme. No cenário do filme, o Skinface, por o problema, pela doença de pele que ele tem muito, muito problema na autoaceitação. Ele não consegue se ver e se olhar no espelho. Por isso, as vítimas principais dele são pessoas nas quais ele acha bonito. Por quê? Ele vai retirar a pele da pessoa e utilizar como uma máscara. E daí veio o nome Skinface, cara de couro.
E fica parecendo sempre que é apenas um outro gore sem sentido. Mas, nesse filme, é abordado dois temas de guerra. É claro que a gente tem que trabalhar a entender o que uma guerra pode ocasionar, tanto nas pessoas que estão participando ativamente, quanto nas pessoas que estão às suas redondezas, vivendo e vivenciando os horrores que se passam dentro de uma guerra. Governos como os Estados Unidos financiaram diversas guerras e também cederam diversos dos seus pelotões ou das suas forças armadas para essas guerras também. Vários desses garotos apenas estavam no lugar errado, na hora errada, nasceram no país errado e acabaram sendo envolvidos em problemas que nem são do seu pudor. Então, podemos concluir que, além do filme retratar o que pode acontecer quando uma pessoa pode ser vítima das próprias circunstâncias da sociedade, vivenciando uma vida que não foi escolhida para ela, a gente também pode parar para refletir o que a guerra ocasiona, tanto na questão do país, da economia, porque no filme também é retratado que essa cidade onde aconteceram esses massacres, que foi o que originou o filme, essas cidades tinham sido abandonadas. Elas estavam vivendo à sombra de algum desastre. E, além disso, a economia em colapso também tem tendência a diminuir povoados. Então, não tem tamanho suficiente para ser uma cidade, acaba que ela é mais facilmente atacada ou mais facilmente atingida pelo evento da economia em colapso. Lembrem-se sempre, os filmes de terror são sempre críticas. A gente sempre tem que pensar pelo lado do que ele está tentando me mostrar. Eu preciso aprender com tudo que eu vejo. Eu preciso sentir o prazer que eu tenho em assistir determinado gênero e absorver conhecimento daquilo. Todos os filmes de terror treinam a nossa capacidade de tecer críticas e de realizar pensamentos que sejam próprios nossos. A nossa análise. Tem coisas que eu vou ver, tem coisas que só vocês vão conseguir ver, e é isso que importa. No final de tudo, cada um de nós aprende de uma maneira e absorve de uma maneira. O vídeo de hoje foi esse.